pessoal do primeiro ano D. Hoje o tema da nossa aula é reprodução humana propriamente dita, e a gente vai tratar dos sistemas genitais masculino e feminino. Então, o sistema genital feminino, também chamado de sistema reprodutor masculino, ele é composto pelos testículos, pela bolsa escrotal, pelo pênis, um sistema de ductos e canais. A gente tem aqui a uretra e a gente tem aqui também o canal deferente e os dutos seminíferos, a glândula bulborretral também. Ele vai ter glândulas, como a glândula bulborretral, e canais, ok? Então, gente, no sistema reprodutor masculino, a gente encontra um par de testículos. E esses testículos, eles são as gônadas masculinas, eles são as glândulas masculinas e se localizam no interior da bolsa escrotal. Ele é constituído por milhares de túbulos seminíferos, e no interior desses túbulos ocorre a produção de espermatozoides, que a gente chama de espermatogênese. É o processo de maturação dos espermatozoides. É também nos testículos que a gente encontra as células intersticiais ou células de Lindecke, cuja função é produzir o hormônio testosterona. Então, o hormônio testosterona, que ele é responsável pelas características primárias e secundárias masculinas, elas são produzidas nos testículos. Então, quais são as características primárias masculinas? Os órgãos genitais. Então, todo bebê, quando está lá se desenvolvendo, no desenvolvimento embrionário, recebe testosterona, e essa testosterona faz a diferenciação do sexo masculino, produzindo lá os testículos, a bolsa escrotal, o pênis, todo o aparelho genital masculino. E depois, na puberdade, ele vai receber uma nova produção de testosterona, que vai ser responsável pelas características sexuais secundárias. Aparecimento de pelos, engrossamento da voz, aumento da massa muscular, e aí começa também a produção de espermatozoides. Após a formação dos espermatozoides nos túbulos seminíferos, eles são encaminhados através de dutos deferentes, está faltando um D aqui, desculpa pessoal, ao epidídimo, onde ganharão mobilidade e ficarão armazenados até serem eliminados na ejaculação. Então, depois dessa formação, os espermatozoides eles não estão prontos ainda. Eles vão terminar a maturação deles lá no epidídimo. Quando o homem ele é estimulado sexualmente, os espermatozoides saem do epidídimo através dos ductos deferentes e são encaminhados até as glândulas seminais, em seguida para a próstata. Tanto as glândulas seminais quanto a próstata são glândulas anexas que produzem substâncias que nutrem o espermatozoide e que também dá mobilidade, tá? Essas substâncias elas vão garantir a sobrevivência dos espermatozoides no organismo feminino até que haja fecundação. Depois de passar por essas glândulas anexas, o esperma ou o sêmen é encaminhado à uretra, onde ele é expulso. Quando o homem é estimulado sexualmente, ele libera um líquido que lubrifica a extremidade do pênis, além de atuar na limpeza da uretra. A uretra, ela serve tanto para a eliminação de espermatozoides, quanto pela eliminação de urina. E a urina, ela é muito ácida, ela pode ter algumas bactérias, caso o homem tenha uma infecção urinária. Então, esse primeiro líquido transparente, ele tem a função de lubrificar o pênis e também de fazer uma limpeza da uretra. Esse líquido é produzido pelas glândulas
bulbo uretrais, que se localizam abaixo da próstata. E o pênis é o órgão copulador do sistema reprodutor masculino. Ele é composto por tecidos esponjosos que se enchem de sangue, deixando rígido e com maior tamanho. Ok? Agora a gente vai tratar do sistema genital feminino. O sistema reprodutor feminino, ele é responsável pela produção dos hormônios progesterona e estrogênio e também pela produção dos gametas femininos, que no caso é o óvulo. Além disso, nesse sistema a gente encontra o útero, um órgão que ocorre o desenvolvimento do bebê durante a gestação, tá? Então a gente tem aqui a parte externa do sistema genital feminino, aqui o monte púbico, o clítoris. O clítoris, quando a mulher está estimulada sexualmente, ele vai aumentar de tamanho, ele vai ficar irrigado de sangue. Aqui a gente tem o meato urinário, por onde sai a urina. Os pequenos lábios, que eles ficam recobertos pelos grandes lábios. E a vagina. Tá? Percebe aqui que na mulher, o local onde a urina é eliminada e o local onde acontece a relação sexual são locais diferentes, tá? Os órgãos externos do sistema reprodutor feminino. Então, os órgãos externos, a parte visível, a gente chama de vulva. E ela é composta pelos lábios maiores, os lábios menores e o clítoris. Os lábios maiores, eles são dobras de pele, ricas em tecido adiposo, que protegem a vulva. Os lábios menores são estruturas de dobras de mucosa vaginal, que delimitam a abertura da vagina e da uretra. E o clítoris é uma estrutura homóloga ao pênis, ou seja, eles têm a mesma origem embrionária. Também apresenta corpos eréteis, os quais terminam em uma glande clitoriana e num propúlsio. Durante a relação sexual, esse órgão se preenche de sangue e é um dos pontos mais sensíveis do corpo da mulher, o fato explicado pela grande quantidade de terminações nervosas. O sistema genital feminino apresenta como órgãos internos o ovário, as tubas uterinas, o útero e a vagina. Então aqui a gente tem os ovários, o ovário direito e o ovário esquerdo, as fímbrias, as tubas uterinas, o útero e a vagina. Vagina é o nome do canal, ok? Os ovários, eles são estruturas em forma de amêndoas que apresentam como função a produção dos gametas femininos, os ovócitos secundários e os hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona. Na região cortical do ovário, vai se localizar os folículos, que é formado por um conjunto de ovócitos e pelas células que envolvem. O folículo maduro, ele se rompe e libera ovócitos por volta do 14º dia de um ciclo de 28 dias. Lembrando que nem todas as mulheres têm um ciclo de 28 dias, tá? Algumas têm um ciclo de 21 dias e outras têm um ciclo com duração maior. Na ruptura do folículo, forma-se o corpo lúteo, que também secreta progesterona e estrogênio. As tubas uterinas são tubos musculares de cerca de 12 centímetros de comprimento. Nas extremidades, eles se abrem na cavidade peritoneal, próxima ao ovário, e uma porção se abre no interior do útero. A parte próxima ao ovário possui umas espécies de prolongamentos denominados fímbrias. Eles que são responsáveis por capturar o óvulo, tá? É geralmente nas tubas uterinas que ocorrem a fecundação e contrações peristálticas e os cílios presentes nesse órgão auxiliam no transporte do óvulo até o útero. O útero é um órgão formado em formato de pera, que apresenta 3 partes principais: o corpo, o fundo e o colo do útero. A parede do útero é formada por 3 camadas. A mais externa é uma camada delgada e serosa. A intermediária é o miométrio, formado por músculo liso.
e a mais interna é o endométrio. Essa última camada, ela é rica em vasos sanguíneos e ela é parcialmente eliminada durante a menstruação. E é nesse órgão que o bebê se desenvolve. A vagina é um órgão muscular e elástico, no qual o pênis é introduzido durante o ato sexual. Esse órgão se conecta ao sistema exterior e é o local de saída da criança no parto natural. E como ocorre o ciclo menstrual? O ciclo menstrual ele é dividido em 3 fases. A fase menstrual, a fase proliferativa ou folicular e a fase secretora ou lútea. Na fase proliferativa, o hormônio folículo estimulante ou FSH promove o crescimento do folículo, preparando-se para a ovulação. O folículo ele vai produzir estrogênio, que provoca o crescimento do endométrio, no qual o embrião vai se fixar caso aconteça a fecundação. Após amadurecer, o folículo se transforma no folículo maduro ou de Graafi. Quando a produção de estrogênio chega ao seu limite máximo, o hormônio luteizante aumenta a sua produção, o que ocasiona a ruptura do folículo maduro, ocasionando a ovulação após 14 dias do início da menstruação. Na fase secretora, o hormônio luteizante transforma o folículo rompido em uma glândula. O corpo lúteo ou amarelo, que secreta o estrogênio e a progesterona, provoca o crescimento do endométrio e o que prepara o corpo da mulher para a gravidez e para o aleitamento. Essa fase ela dura cerca de 14 dias. O período fértil ele vai ocorrer no meio do período da ovulação e o óvulo pode ser fecundado de 24 a 36 horas após ser liberado pelo ovário. Como o espermatozoide permanece vivo 72 horas no aparelho genital feminino, a mulher pode ter relação 72 horas antes ou 36 horas depois para poder engravidar. Quando o espermatozoide ele vai encontrar o óvulo na tuba uterina, ocorre a fecundação, levando à formação do zigoto, que após 3 dias de formação se fixa no útero. Esse processo a gente chama de nidação. Em caso de gravidez, a placenta produz uma glicoproteína, a gonadotrofina coriônica humana, ou HCG, que mantém o corpo lúteo, evitando sua eliminação pela menstruação. Essa proteína é detectada na urina ou no sangue após 9 dias da fecundação, sendo o método mais eficaz para certificar a gravidez. Após 14 dias da ovulação, se não houver fecundação, inicia o ciclo menstrual. Nesse período, o corpo lúteo é degenerado, deixando de secretar a progesterona e o estrogênio. Por isso, há uma queda na produção de hormônios durante a menstruação, bem como sangramentos devido à eliminação do endométrio, que foi espessado para acolher o embrião. O ciclo menstrual inicia-se no primeiro dia da menstruação. E essa menstruação ela pode durar de 5 a 7 dias. Tem algumas mulheres que dura 3 dias também. Na metade do ciclo, um novo folículo é estimulado pelo hormônio FSH, reiniciando a fase proliferativa e a secretora. A primeira menstruação ela é chamada de menarca. E após os 50 anos, quando não há mais ovulação, a menstruação cessa e é o que a gente chama de menopausa. Pessoal, espero que tenha ficado claro. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem procurar na plataforma, que eu estou disposta a sanar todas as questões que vocês tenham, ok? Bons estudos! Na próxima semana, a gente termina esse assunto de reprodução, ok? Então, bons estudos para todo mundo e até a próxima!